Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fagner Lima, sou fonoaudiólogo, professor de canto, cantor e produtor musical. Para mim é uma honra muito grande estar participando do Congresso Brasileiro Online de Voz Profissional Cantada, a convite do meu querido amigo Márcio Marques, que é um talento, um cara maravilhoso, que influencia de forma positiva tantos cantores por todo o Brasil. Então, obrigado, Márcio, pelo convite. Saiba que pode contar sempre comigo. Então, galera, o tema da minha palestra é sobre a influência do feedback auditivo na produção vocal de cantores profissionais. E ele visa avaliar o quanto a audição influencia na voz. De uma forma bem clara, o quanto o que eu ouço influencia no que eu canto. O que isso vai influenciar nos cantores. Então a experiência auditiva que o cantor tem em casa faz com que ele tenha um resultado vocal X. Ah, ok. Ele tá no estúdio. No estúdio o cenário é diferente. Tem bateria, tem baixo, tem amplificador, tem tudo. E isso gera um ruído. E de que forma isso vai alterar a voz dele? Ah, no show, mas o show é no teatro. O teatro, ele deve ter, né? Geralmente o teatro ele tem uma acústica diferente. De que forma isso vai gerar para ele um desempenho vocal melhor ou pior? Ah, mas ele tá num ambiente aberto. O ambiente aberto, ele tem uma característica acústica diferenciada. De que forma isso vai influenciar? Eu escolhi esse tema primeiramente a partir de uma experiência que eu tinha quando eu cantava, né? Eu comecei a cantar desde 12, 13 anos, mas no final, assim, da adolescência, 17, 18, 19 anos, eu comecei a ter banda. E uma coisa que me deixava muito encucado era o fato de que o resultado vocal que eu tinha dentro do meu quarto, dentro do estúdio, era muito diferente do resultado dos shows. E eu falava, é fácil cantar essa música no banheiro. Banheiro é maravilhoso, né, gente? Tem aquela acústica, aquele reverb, e você canta. Fica aquele eco maravilhoso. É demais. E eu ficava me perguntando por que que cantar no banheiro era tão legal e por que que cantar no show, às vezes, eu sentia. Era o mesmo tom, era a mesma música, um repertório que eu estava acostumado a cantar, mas eu sentia que nos shows eu saía muito mais cansado. Eu percebia que a autonomia vocal era muito comprometida no show. Então, no ensaio, em casa, eu tinha muito mais controle, muito mais domínio sobre o que eu fazia. E eu percebia que em alguns shows em específico, isso era alterado. Depois, como professor de canto, eu comecei a vivenciar uma realidade em que o meu aluno ele cantava de um jeito aqui no meu estúdio, que tem todo um tratamento acústico, tem tratamento, isolamento acústico. Esse aluno ele cantava muito bem aqui, só que quando chegava no show, eu percebia que dependendo do local, ele tinha um desempenho um pouco diferente. Então, às vezes nas aulas, né, eu percebia que aquele aluno ele cantava, sei lá, 20 vezes a música. E nas 20 vezes ele tinha mapeado os ajustes vocais, a afinação se mantinha de uma forma muito boa, ele não desafinava, não semitonava, então ele sabia de que forma ele ia interpretar, ele tinha domínio sobre a melodia, então ele cantava de uma forma afinada, tecnicamente já estava tudo no lugar. E eu percebia que quando ele ia pro show, se não tinha as condições adequadas, o desempenho era muito ruim, ele começava a desafinar, o aluno, o paciente, ele já começava a relatar alterações de voz, que ficava rouco, que a fadiga muscular era apresentada de uma forma muito mais rápida, o desgaste vocal, então eles já começavam a relatar que, poxa, no estúdio eu cantava 20 vezes e não sentia cansaço. Cantava uma, duas músicas, já sentia um cansaço muito grande. Estresse e uma série de outros fatores. E eu comecei a correlacionar isso e falar, poxa, eu preciso fazer uma pesquisa que possa me dar dados em relação à alteração. Todo mundo sabe que se eu tô num lugar que não tem retorno, eu vou cantar mal. Mas de que forma? Então a minha pesquisa ela tem essa característica de avaliar de forma científica, de forma precisa, com dados. Sim, altera? Sabemos que altera, mas o que que altera? De que forma isso altera? E de que forma o cantor vai ser impactado a partir de um cenário auditivo insuficiente? Então essa pesquisa eu iniciei na graduação em fonoaudiologia e o meu intuito de fato é estender
até o mestrado, com uma análise de dados mais ampla, né, podendo correlacionar isso com diversos parâmetros vocais, com uma amostra maior, né? Eu utilizei nessa pesquisa uma amostra de 23 participantes, que são todos profissionais da voz cantada. Vocês vão perceber ao longo dessa palestra o quanto isso influencia no resultado final da voz. Então, esses 23 participantes, eles se submeteram à avaliação audiológica, e a avaliação audiológica eu queria saber o limiar auditivo, né? Eu queria saber o quanto eles ouviam, se estava dentro do padrão de normalidade. Fiz uma avaliação também em relação a processamento auditivo central, porque não adianta só ouvir, gente. Eu ouço, mas eu processo esse som. Então não adianta só a pessoa receber o som, ela precisa ter uma capacidade de processar esse som. É igual aquele cara que ele tem uma audição muito boa, só que ele ouve um lá, lá, aí ele ouve essa nota lá, e na hora de cantar ele lá. Então existe uma diferença muito grande no que você ouve e no que você reproduz. Às vezes tu consegue ouvir, mas tu não consegue processar, né? Discriminar esse som, e o processamento auditivo ele é muito interessante para avaliar essas questões também. E no teste de processamento auditivo central, eu queria primeiramente saber de que forma o cantor ele processa o som. Eu escolhi 2 testes, gente, que na música a gente tá habituado demais. O primeiro teste ele foi o teste de padrão, de duração. Correlacionando isso para a música seria figuras de tempo. Então eu colocava um som que estava numa mínima e um outro que estava numa semicocheia. Entendeu? Então eu colocava um som longo, né, que tinha uma duração longa, e o outro uma duração mais curta. Então era gerada uma sequência de 4 sons para esse cantor. Então ele ouvia K, 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 K. Então, curto, 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 longo. E ele ouvia 10 sequências dessa, né? 10 sequências com 4 sons. Vocês têm ideia do resultado? A média desses cantores era de 9 a 10 acertos. Dos 23 participantes, 90% acertou tudo. E o outro teste de processamento que eu escolhi foi o de frequência, para avaliar se um som ele era agudo ou grave. Então ele gerava 4 sons: lá, 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 grave, grave, agudo, agudo, lá, 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 grave, agudo, grave, agudo. Isso 10 sequências de 4. E os cantores obviamente acertaram 100%, acertaram tudo. E paralelo a isso, eu estava fazendo também com o grupo controle, eram pessoas que não cantavam. E eu percebia que, enquanto os cantores acertavam 9, 10 de 10, o pessoal que não cantava acertava 3, 4 no máximo. Tinha gente que acertava 2. Você colocava uma sequência de 10, eles acertavam 2. E isso evidencia o quanto o cantor processa o som de uma forma diferente, devido ao treinamento prévio, devido ao fato do treino auditivo. Então o cantor, ele pega as notas, ele treina escalas, os solfejos, ele ouve música de uma forma diferente, então ele correlaciona essa coisa de ouvir com o cantar. Então o cantor, de fato, ele tem um processamento auditivo diferenciado. Então, só para evidenciar, para deixar claro para vocês o quanto a audição governa a voz, eu vou demonstrar aqui, vou explicar um caso que acho que muita gente conhece, que aconteceu com a Lara Fabian. Para quem não conhece a Lara Fabian, eu vou deixar um vídeo agora ela cantando, aqui ó. Em 2013, gente, aconteceu uma tragédia, um negócio muito chato com a Lara Fabian, e eu vou ler aqui pra vocês algumas coisas, ó. A reportagem é de 2013, ela diz assim: em maio desse ano, quando Lara estava ensaiando para uma televisão, um técnico de som acidentalmente enviou um sinal no monitor in-ear dela. Ela estava fazendo passagem de som, um sinal de 1 kHz, né? 1 kHz é a região, para quem tem de frequência sabe que é uma região de fala. 500, 1000 e 2000 são regiões de fala. Então ele enviou 1000 Hz na orelha dela, e esse sinal ele foi enviado de uma forma tão forte e tão rápida em seus ouvidos, como se fosse um tiro disparado na orelha. E o nível de pressão sonora do sinal foi tão forte que fez ela perder o equilíbrio e cair no chão. Você tem ideia do volume que foi isso, hein? Então, gente, imagina você ouvir um barulho tão grande que é capaz de te jogar no chão.
Então logo depois aqui ela relata que quando começou a turnê, o volume necessário para os ouvidos foi agravado porque a sua recuperação não foi completa. Além disso, desde que as orelhas ficaram feridas, todo tipo de choque que ela escuta cria um acúmulo de líquido no ouvido médio. E que isso causou um quadro infeccioso recorrente, né? Toda hora ela ficava com infecção. E um efeito colateral triste é que ela não se ouve mais como ela se ouvia. Então aqui diz, com a perda auditiva, ela sabe que é incapaz de ouvir certos harmônicos da sua voz. O harmônico que dá, né, a textura na voz. E essa incapacidade de ouvir os harmônicos da sua própria voz faz com que a mesma seja irreconhecível para Lara. Então em um ouvido ela ouve de um jeito, no outro ela ouve de outro. Imagina a confusão dela. E ela relata que isso é muito difícil de controlar a voz e o tom. Então a Lara, que era uma cantora que tinha uma técnica vocal absurda, né, tem um belt lindo, uma voz assim sensacional, ela começou a ter muita desafinação e muita instabilidade vocal. Então numa reportagem recente ela fala assim, é como um pintor que não seria capaz de ver certas cores e ter que adivinhar qual é o azul, por exemplo. É por isso que ela diz que ouve duas vozes diferentes quando fala ou como canta. Então imagina, gente, a forma com que eu canto é a partir do resultado que eu ouço. Então a partir disso a Lara, ela entrou num declínio vocal muito grande. Infelizmente, assim, ela não tem mais o rendimento vocal, aquele rendimento vocal, devido a esse quadro que é trágico, né? É uma pena ver uma cantora do nível dela ter uma carreira interrompida de forma tão precoce devido a um problema desse. Então, pessoal, isso só evidencia o quanto a audição é importante nesse processo. Imagina que quando eu faço eu tenho esse ouvido que me dá o feedback e que me dá... É como se eu tivesse uma orientação visual. Então... mas tá com muito ar a voz, então eu quero tirar mais ar da voz, então quero deixar a voz sem esse escape de ar. Mas tá muito duro agora, então eu vou colocar mais ar e vou deixar a voz mais posteriorizada. Então imagina que eu quero uma voz aqui atrás. Não, eu quero deixar a voz mais oral, então. Eu quero a voz mais nasal, eu quero botar mais metal na voz, então. Todos esses ajustes de filtro, né, que são estruturas supraglóticas, de ressonância, a voz está mais posteriorizada. Não, a voz está mais oral. 1, 2, 3, 4, 5. Ou a voz está mais nasal. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso é gerenciado a partir de um resultado em que eu ouço. Se eu não tenho um feedback auditivo adequado, eu não vou conseguir gerenciar essas sonoridades. Então a minha performance vocal vai ser impactada de uma forma muito grande. Então quais são os tipos de monitoração? O que o cantor ele tem a nível de ensaio e a nível de show para se ouvir? Vou citar dois. O primeiro é o retorno in-ear, que é isso que eu estou usando aqui. O monitor in-ear, ele é intra-auricular, então ele é dentro da orelha e ele é muito bacana, ele isola o ruído externo e ele faz com que você consiga ouvir o que está rolando. Então você já deve ter observado os cantores profissionais utilizando o in-ear nos shows. Então imagina que ele está aqui no show e tal, cantando, que ele canta no microfone, está saindo aqui. Então na passagem de som ele diz, eu quero mais harmonia aqui, eu quero minha voz. Então você consegue fazer uma equalização de acordo com o teu gosto. Se você quer mais teclado aqui, se você quer mais voz, o que você quer ouvir. Outro tipo de retorno são os retornos de caixa. Então os retornos de caixa, você tá sem a monitoração in-ear, pode estar, né? Mas vamos supor que o cantor ele só tem um retorno de caixa. Então no retorno de caixa você tá com a orelha aberta, então você tá ouvindo tudo. Você tá ouvindo a bateria, você tá do lado dos amplificadores, você tá ouvindo o público, então tem aquele nível de ruído muito grande no palco, então tem muito volume no palco. Qual que eu recomendo para vocês? Sem dúvida o monitor in-ear. Por quê? O monitor in-ear, ele faz o isolamento, por ser intra-auricular, ele já dá uma fechada e você
já consegue se proteger um pouco auditivamente em relação aos ruídos que são produzidos no palco. Você consegue ter uma referência melhor, o teu feedback auditivo vai ser muito melhor do que sem ele. Então o que eu aconselharia seria monitor in-ear. Quais são os benefícios? Primeiro, você está se protegendo auditivamente. Por ele isolar, né, ele é intra-auricular. Então se você tem um monitor in-ear que é no molde da sua orelha, que tem várias empresas que produzem o in-ear no molde da sua orelha, você já está tendo uma proteção, porque ele isola. Quando ele isola, você não está tão exposto auditivamente aos ruídos que são produzidos no palco. Então tá rolando lá o som e você já tá com ele vedadinho. Tem muita gente que usa monitor in-ear e tira um lado. Então quando você tira um lado, você tem dois cenários. Primeiro, uma orelha que tá com in-ear, que você vai estar com volume X, e a outra orelha vai estar pegando ruído de todo o ambiente. Ou seja, esse ruído externo vai te encher de volume, de tal forma que tu não vai conseguir ouvir o que tá aqui. Aí você vai lá no body pack, né? Eu esqueci de falar para vocês que o in-ear, isso aqui é ligado no body pack, aqui você tem os volumes e tal. Você consegue regular o volume. Quando você tá com um lado fora, você vai pegar muito ruído. O que você vai fazer? Você vai encher de volume. Aí esse in-ear que era inicialmente para te proteger, ele vai estar te massacrando. Por quê? Você vai estar ouvindo ele num nível muito alto. Então, você vai estar com um volume muito alto, e o volume muito alto, né, a exposição ao volume muito alto vai gerar perda auditiva. Então, o melhor cenário que você pode ter, tanto para se proteger auditivamente, quanto para ter um resultado vocal adequado, é o in-ear nas duas orelhas, de preferência um in-ear que seja produzido com molde, utilizando ele num volume suficiente para você se ouvir, mas não extrapolando esses volumes. Quanto mais folgado ele tiver, você perde essa vedação, e perdendo o grave, né, quando ele começa a abrir, você perde o grave nele. Quando você perde o grave, você tem a necessidade de aumentar, então tem que ficar ligado nisso. E nesse mesmo sentido, eu vou falar para vocês sobre um fone que eu descobri, acho que foi em 2014, com o Ariel Coelho, meu grande amigo. Abraço aí para o Ariel. Um equipamento chamado Hearphone. O Hearphone, ele tem essa perspectiva de controlar a pressão psicoacústica. Então ele te dá mais feedback e faz com que tu cante numa intensidade menor. Esse aqui é o Hearphone e ele é muito legal, galera, para estudar. Quando você coloca ele, você ajusta, né? Você faz o ajuste e você começa a perceber que quando você posiciona ele, você tem muito mais resposta de feedback. Então parece que você está se ouvindo demais, parece que está com fone de ouvido e que a voz foi amplificada. Nesse cenário em que a voz está amplificada, você acaba reduzindo o volume, porque você sente que a voz está mais alta. Então, se você utilizaria um volume muito alto para cantar, ele dá uma controlada a isso, fazendo com que tu cante com um volume mais comprimido. Então, com ele você faz uou! Uou! Aí, sem ele, você faria uou! Uou! Estourando o som. Ele é muito legal, galera. Ele é muito legal. Porque as nossas referências mais antigas, né, do bel canto, tinha essa coisa, né, da ópera, de cantar com muito volume. E eu, como sempre cantei rock and roll, tinha aquela ideia, assim, de que, cantar rock and roll tem que estar com muito volume, muito volume. E isso daí não tá com nada. Na verdade, a gente precisa pensar no ajuste, né, no encaixe disso, e pensar em trabalhar com o mínimo de volume possível. Isso gera um resultado estético muito melhor. Então agora eu vou começar a compartilhar com vocês os resultados que eu encontrei e vou relatar de forma bem detalhada de como isso interage com a parte musical. Então a primeira questão que eu queria entender é por que o cantor ele tem um desempenho auditivo em relação ao processamento muito melhor do que alguém que não canta. Então a literatura aponta que cantores profissionais eles têm grande desempenho nos testes de processamento auditivo central, e essa graduação ela se explica devido ao treinamento em música. Então o cantor ele tem esse convívio com a música, com a aula de canto, então ele treina. Muitos cantores que tocam, né, estão fazendo os exercícios, os vocalizes, aprendem as músicas. Então essa estrutura ela está sendo muito utilizada
E devido a esse treinamento massivo, essa dedicação faz com que você tenha um desempenho melhor. Portanto, essa exposição à prática musical e ao treinamento auditivo são fatores importantes para uma pessoa ter um processamento melhor. Isso é fato. Você que tem alunos de canto, você vê. Às vezes o aluno ele chega cantando desafinado, tudo, você lá, 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 e ele Você vê que ele não tem noção nenhuma. Você começa a trabalhar com ele, solfejo, começa a desenvolver e esse aluno ele vai percebendo melhor o som. A literatura ela destaca que a afinação vocal é a capacidade de se reproduzir vocalmente um padrão sonoro de acordo com o que foi apresentado. Portanto, o cantor ele precisa de uma audição apurada para que ele consiga correlacionar isso, para que ele consiga entender lá, 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 para que ele consiga de fato visualizar tudo isso e processar esse som de uma forma mais adequada. Então eu comecei fazendo a bateria de testes audiológicos, né, para verificar o limiar, para ver o quanto eles ouviam, o de processamento para entender o processamento deles, mas a parte de gravação de voz mesmo, eu fiz fazendo a monitoração disso, a gravação pelo Nuendo e a parte de análise acústica com o software Voximetria. Então eu criei duas perspectivas. A primeira é um cantor em que ele tem um cenário em que ele se ouve perfeitamente, está se ouvindo de uma forma muito bacana, ele canta e ouve, ele fala e ouve. E um segundo cenário seria, ele está se ouvindo sem feedback auditivo, então eu coloquei um ruído que é coloquei isso no ouvido dele em 60 dB e faz com que ele perca totalmente o feedback auditivo. E pedi para ele fazer o mesmo padrão de som, para ver como é a voz desse cara com retorno e como é a voz sem retorno. De que forma isso vai alterar, como altera, comecei a correlacionar os dados e ver de fato os resultados. Então o primeiro parâmetro que eu avaliei foi a frequência fundamental, que é a frequência base, né, da nossa voz. Então pedi para ele fazer Quando ele tinha retorno, imagina que ele cantava um dó. Então ele cantava um dó com retorno. Quando eu coloquei o ele já estava cantando um fá. Então, imagina que se ele tivesse numa música que era dó, 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 quando começou um ruído, ele começou a cantar fá. Então ele subiu 4 tons. Olha a diferença disso. É muita coisa. Além disso, houve uma considerável alteração dos parâmetros do desvio padrão e variabilidade de frequência, né, que está relacionado a essa modulação de notas, sugerindo instabilidade de emissão vocal na presença do mascaramento, que é o tsh, ou seja, instabilidade vocal. O que instabilidade vocal gera no cantor? Ele desafina, ele canta de forma insegura, isso impacta Isso impacta na interpretação vocal, porque se eu preciso cantar alguma coisa, sabe, que tenha consistência, alguma coisa que tenha empoderamento vocal, e eu tô com a voz mais passiva, porque eu não consigo ouvir, então isso impacta de diversas formas. A afinação vai ser comprometida, a estética vocal vai ser comprometida e também a interpretação. Então a literatura ela aponta uma tendência ao aumento da frequência na presença do mascaramento. Então, quanto maior for essa falta de feedback, quanto maior for mais a minha voz vai ficando aguda, porque eu quero. É uma resposta reflexa. Então, quando você tem essa ausência de feedback, você tende a deixar a voz mais aguda. E esse aspecto ele pode justificar a incapacidade que o cantor tem de manter a afinação em condições de retorno desfavorável. Então, se você não tá ouvindo bem, cara, tu não vai afinar. Não tem como. Não tem como você se manter afinado se você tá com um nível de ruído enorme, tá aquela barulhada e você já tá falando mais alto porque não dá, não tô conseguindo me ouvir. Imagina em músicas, gente, que você precisa de dinâmica. Aquela música que você precisa daquele som bem pianinho, aquela voz, sabe, com pouco volume. Tipo, me acalma, enquanto aflito estou no mar. Me ensina a viver essa paz. Uma coisa também que eu encontrei na minha pesquisa é que na ausência de feedback, você perde esse escape de ar. Então essa voz que tem uma característica mais soprosa, eu não vou conseguir manter ela. Ela vai ficar, a voz vai coaptar mais porque eu preciso aumentar o som, eu preciso do som mais alto.
Então aquela voz mais aveludada, aquela voz assim com uma intensidade menor, com um escape de ar, né, com a fenda aberta, você não vai conseguir manter, porque vai ter muito ruído, você vai, fala mais alto. Outros estudos, eles complementam que o mascaramento auditivo, ele altera a intensidade de voz de forma proporcional, ou seja, efeito Lombard. Quanto maior a exposição ao ruído, maior o meu volume de emissão vocal como uma tentativa de me ouvir. Então, quanto maior o ruído, maior vai ser a minha resposta vocal. Se eu tiver com ruído grande, eu vou tentar, como uma resposta reflexa, falar mais alto, cantar mais alto. Então isso é uma coisa que eu correlacionei de forma direta, assim. Eu entrava no ensaio falando assim. Quando eu saía do ensaio, eu tava falando desse jeito aqui. Por quê? Eu tava disputando com o Marshall, tava disputando com o baterista de rock and roll. Tum, pá, tum, pá. E eu, meu Deus do céu. Então você entrava cantando: parabéns pra você nessa data. E você saía do ensaio: parabéns pra você nessa data. E eu começava a perceber que isso estava muito ligado também aos quadros de resistência e condicionamento vocal. De que quando eu cantava num cenário de feedback auditivo adequado, eu tinha uma resistência melhor, porque eu cantava por mais tempo, de uma forma com mais qualidade, e que os níveis de pressão psicoacústica eram menores. Então, quando a gente propõe isso daqui, é que quando você diminui os níveis de emissão vocal, que na fonoaudiologia a gente chama de loudness, você tem um resultado muito melhor, não somente em relação à estética vocal, mas você vai ter mais saúde vocal, porque você está estressando menos aquela musculatura ela está coaptando menos, você está trabalhando com uma pressão subglótica menor, está gerando menos desgaste nas estruturas fonoarticulatórias. O que eu constatei também foi diversos estudos que mencionam o surgimento de disfonias vocais em indivíduos expostos ao ruído. Profissionais da voz com ruído competitivo têm maior probabilidade de desenvolver alterações vocais. Isso é claro e evidente em escolas, em que você tem profissionais da voz, professores, que têm salas que não são desenvolvidas dentro de uma perspectiva acústica, o ventilador faz muito barulho, os alunos gritam o tempo todo, operador de telemarketing que está naquele salão lá com um monte, todo mundo um do lado do outro, aquele ruído. Por essa resposta de ruído, ele está falando alto o tempo todo. Outros parâmetros que eu avaliei foi Jitter e Shimmer, né, que são parâmetros em relação ao comportamento médio das medidas de perturbação do ruído a curto prazo, que avaliam instabilidade de frequência e instabilidade de intensidade. Então o Jitter, ele vai avaliar numa vogal sustentada se teve variação de frequência. Então imagina, eu preciso de um dó retinho. Ele vai verificar se ficou no dó direitinho, que é o melhor cenário, ou se de dó o cara foi para dó sustenido, foi para ré, aí voltou para dó sustenido, para dó, desceu para si. Então ele avalia isso. Quando eu coloquei os cantores sem o mascaramento, né, sem o tsh, todos eles tiveram um desempenho excelente, dentro dos padrões de normalidade. Então imagina que era para fazer lá, e todos eles fizeram lá. Quando eu coloquei o ruído, eles começaram a alterar essa frequência. Então, o que era para ser a começou a ser a, começou a ter uma variação muito grande. Em relação a Shimmer, ele já avalia o quê? O volume. Então ele entende que um som numa vogal sustentada tem que ser no volume, vamos botar, num volume de 50 dB, que é muito. Então, ele quer que esse volume ele se mantenha de forma linear. Então, então esses cantores com o retorno, eles conseguiam manter. Ia de 50 para 52, 54, 52, 50, se mantinha por ali. A partir do momento que eu coloquei o mascaramento auditivo, foi de 50, tô colocando exemplos, foi de 50 para 75. Então esse cara fez
ah, e subia não só o volume, mas subia a frequência. Então, ah, com feedback, ah, sem feedback. Então você percebia que subia a frequência, a voz ficava mais aguda e ficava com um volume muito maior. Sim, Fagner, então, mas o que isso tem a ver com a parte prática? Imagina que eu tenho uma literatura que aponta que se eu colocar um cantor, se eu colocar a Anitta num palco para cantar a música dela, quanto mais ruído tiver envolto, mais agudo ela vai cantar. Quanto mais ruído tiver, mais alto ela vai cantar. Sim, mas a Anitta faz, sei lá, 20 shows por mês. Se ela canta com mais volume, ela vai estar mais propícia a problemas vocais, ela vai se desgastar mais, ela vai ter uma probabilidade maior, fadiga, ela vai cansar mais rápido, ela vai ter um resultado vocal pior. Então aquele cantor que com retorno ele consegue cantar, sei lá, 2 horas, sem retorno ele vai cantar metade disso, talvez até menos. Agora imagina que eu tenho um cenário onde o cantor, quando ele tá no palco, quanto mais ruído tiver, mais agudo ele vai cantar. Mas a gente tá cantando, os tons estão definidos. Imagina que esse cara é para cantar em dó e ele tá cantando em dó sustenido, em ré, porque ele tá ouvindo muito ruído. Então o ruído tá fazendo com que ele cante mais agudo. É desastroso, gente. E na internet a gente observa muitos casos. Às vezes a banda tá num tom e o cara tá cantando tudo em outro tom. Por quê? Tá sem a via de monitoração auditiva. Então, galera, a conclusão é que, a partir da análise geral dos resultados, foi possível concluir que o mascaramento auditivo, né, o ruído que está rolando no palco, no show, no estúdio, onde tiver, ele é um fator que gera influência na emissão vocal. Na ausência do feedback auditivo, há naturalmente alteração dos parâmetros vocais, como jitter, shimmer, frequência fundamental e instabilidade de vibração. Você, cantor, que está num cenário desfavorável do ponto de vista auditivo, saiba, a tua voz vai perder estabilidade, você vai desafinar, você vai cantar com mais volume do que o necessário, você vai se desgastar, você vai cansar, você vai estar mais propenso a um surgimento de um problema vocal, você vai estar muito mais propenso a desenvolver um nódulo. A estética vocal vai ser comprometida, você vai cantar com menos qualidade e isso vai gerar comprometimento na tua carreira como profissional. Fora isso, gente, a importância da prevenção auditiva. Você que é cantor, sabendo agora da importância da audição na tua voz, cuidado com o uso excessivo de fone de ouvido. O uso excessivo de fone de ouvido favorece a perda auditiva. A cada 6 meses, faça audiometria com o fonoaudiólogo, que é um teste que visa avaliar o limiar auditivo. Então isso é importantíssimo para verificar se você está perdendo a audição. Para cantores, a importância da audiometria de alta frequência. A audiometria convencional ela é até 8.000 Hz. A de alta frequência ela vai até 20.000 Hz. Então, para nós cantores é muito importante ter essa preservação auditiva de uma forma completa, né? Essa gama de frequências toda. Então, pessoal, não subestime a audição. Como eu disse anteriormente, ela governa a tua voz. A partir dela, você vai desenvolver propriocepção. Então, o cantor ele precisa se auto-sentir, se auto-avaliar. Então, a partir disso, eu vou conseguir ter ajustes melhores, eu vou conseguir ter um controle de afinação melhor, um controle de volume melhor, eu vou conseguir ajustar melhor essa voz, vou conseguir produzir efeitos vocais de uma forma mais adequada. Então vocês já sabem, né, galera? Importantíssimo criar o mesmo cenário auditivo por onde você estiver. Então, compre seu monitor in-ear, utilize ele nos ensaios, utilize ele em todas as apresentações e vocês vão perceber o impacto que isso vai gerar na carreira de vocês. Imagine que em todo lugar que você for, você vai ter a mesma resposta auditiva, o mesmo feedback. Isso é muito importante e além disso ser benéfico tanto para a tua carreira como profissional, você vai cantar melhor, vai ter uma resposta no show muito melhor, você vai estar menos suscetível a disfonias funcionais, disfonias organofuncionais e vai te preservar auditivamente, que é isso que a gente quer. A gente quer uma voz que tenha longevidade, queremos ter qualidade vocal, pois somos profissionais da voz e queremos dar para o nosso público o nosso melhor. Quando alguém vai assistir um artista, ele quer o melhor desse artista. Então os profissionais da voz
precisam estar cada vez mais engajados em todos esses detalhes e não deixar com que isso impacte de forma negativa na qualidade de seus shows. Então, galera, eu sou o Fagner Lima, eu espero que essa palestra tenha sido benéfica e que tenha trazido informações importantes para a tua vida como cantor, e convido todos vocês a assistir as palestras dos meus colegas. Eu vou assistir todas, vou pegar todas as dicas, tem muita coisa boa rolando. Para quem quer saber mais sobre o meu trabalho, aqui eu vou deixar vários links, né, das minhas redes sociais, então é só entrar em contato, vou deixar meu e-mail aqui também. Então um grande abraço para todos vocês, até mais!